esse é o Devs Dead, seu canal sobre banco de dados e desenvolvimento de software. Nesse vídeo vamos gerar um esquema de relações de um banco de dados, que é o projeto lógico a partir de um DER. Não se esqueça de se inscrever no canal e apertar o sininho para receber a notificação quando publicarmos novos vídeos. Bora lá saber um pouco mais como fazer um banco de dados? COD propôs um modelo relacional em 1970, quando a maioria dos bancos de dados ou era hierárquico ou era de rede. Atualmente, o modelo relacional é de longe o modelo dominante, como comprova o ranking do DB Engines. O principal construtor para representar dados do modelo relacional é a relação. Uma relação consiste em um esquema de relação e uma instância de relação. O modelo relacional representa o banco de dados como uma coleção de relações. Informalmente, uma relação é semelhante a uma tabela de valores. Quando uma relação é considerada uma tabela de valores, cada linha na tabela é representada por uma coleção de valores de dados relacionados. Na terminologia formal do modelo relacional, uma linha é chamada de tupla, um cabeçalho da coluna é chamado de atributo e a tabela é chamada de relação. O tipo de dado que descreve os tipos de valores que podem aparecer em cada coluna é representado por um domínio de valores possíveis. Um domínio de conjunto de valores atômicos. Entenda atômico como indivisível quando se trata do modelo relacional formal. A quantidade de atributos de uma relação define o seu grau. Por exemplo, a relação aluno tem grau 5, afinal tem 5 atributos. De acordo com Elmazri e Navati, a notação do modelo relacional usa a seguinte representação. Um esquema de relação R de grau N é indicado por R, A1, A2 até a N. Elmazri e Navati definem que as restrições de domínio especificam que, dentro de cada tupla, o valor de cada atributo deve ser um valor indivisível do domínio do atributo. Por exemplo, um atributo nome do produto deve conter valores indivisíveis que formem nomes de produtos, tais como caneta, lápis ou borracha. Por definição, os elementos de um conjunto são distintos. Logo, todas as tuplas de uma relação também precisam ser distintas. Isso significa que duas tuplas não podem ter a mesma combinação de valores para todos os seus atributos. Qualquer conjunto de atributos que tenha seus valores diferentes em todas as tuplas é chamado de superchave do esquema da relação R. Contudo, uma superchave pode ter atributos redundantes, de modo que um conceito mais útil é o de uma chave, que não tem redundância. Elmazri e Navati afirmam que uma chave de um esquema de relação é uma superchave com a propriedade adicional de que a remoção de qualquer um de seus atributos resulta em um conjunto de atributos que não é mais uma superchave, ou seja, que não pode mais ser único. Logo, uma chave deve satisfazer duas propriedades. Duas tuplas distintas em qualquer estado da relação não podem ter valores idênticos para todos os atributos da chave. Ela é uma superchave mínima, ou seja, uma superchave da qual não podemos remover nenhum atributo e ainda mantemos uma restrição de exclusividade. Elmazri e Navati afirmam que, em geral, um esquema da relação pode ter mais de uma chave. Neste caso, cada uma das chaves é chamada de chave candidata. É comum designar uma das chaves candidatas como chave primária da relação. Usa-se a convenção de que os atributos que formam a chave primária de um esquema de relação são sublinhados. Exemplo, aluno, ID aluno, nome, login, idade e média. Em relações com várias chaves candidatas, é uma boa prática escolher a chave candidata que usa a menor quantidade de bytes. Por exemplo, entre ID e CPF, em uma relação de pessoas, escolha a ID, que pode ser numérica, e usará apenas 4 bytes ante os 11 bytes do CPF.
Segundo Elmazin e Navati, a restrição de integridade de entidade afirma que nenhum valor de chave primária pode ser nulo. Isso porque o valor da chave primária é usado para identificar tuplas individuais em uma relação. A restrição de integridade referencial é especificada entre duas relações. Significa que uma tupla em uma relação que referencia outra relação precisa se referir a uma tupla existente nesta outra relação. Por exemplo, na relação município, o atributo sigla indica a sigla do estado do município e, portanto, deve indicar um valor existente em alguma tupla no atributo sigla na relação estado. De acordo com o Elmazin e Navati, para definir a integridade referencial de uma maneira mais formal, primeiro estabelece-se o conceito de uma chave estrangeira. Um conjunto de atributos de chave estrangeira deve satisfazer as seguintes regras. Os atributos da chave estrangeira devem ter o mesmo domínio ou tipo de dados que os atributos da chave primária da relação da qual se referem. Um valor de chave estrangeira em uma tupla T1 ocorre como um valor de chave primária em alguma tupla T2 da relação que referencia ou é nulo. No exemplo do município e estado, a sigla da relação município deve ser do mesmo tipo e armazenar um valor existente na coluna da sigla da relação estado, ou seja, jamais poderemos ter como chave estrangeira um atributo que não seja chave primária em alguma outra relação do banco de dados. Para este exemplo, utilizaremos um diagrama adaptado desses autores que você pode entender como o diagrama de uma construtora. Elmazin e Navati definem, para cada tipo de entidade regular ou forte, retângulos que são retângulos com borda simples, no esquema entidade-relacionamento, cria uma relação R que inclua todos os atributos simples, que são as elipses com borda simples, de E. Inclua apenas os atributos de componente simples de um atributo composto. Escolha um dos atributos chave de E como chave primária de R. É importante frisar que você não deve inserir atributos multivalorados, aqueles que são elipses com bordas duplas, nem atributos derivados, que são as elipses de borda tracejada. Temos as seguintes entidades normais: empregado, departamento, projeto, peça, fornecedor. Não inclua dependente, pois é uma entidade fraca. Não inclua também os atributos nome, do tipo de entidade empregado, pois é um atributo raiz de um atributo derivado. Não deixe de fora localização, porque é um atributo multivalorado, e o número do empregado, pois é um atributo derivado. Então, nosso passo 1 ficaria assim: empregado, NSS, PNOME, MNOME, SNOME, endereço, sexo, salário, data de nascimento, onde o NSS é a chave primária. Departamento, número e nome, onde o número é a chave primária. Projeto, número, nome e localização, onde número é a chave primária. Peça, código e nome, onde código é a chave primária. E fornecedor, código e nome, onde o código é a chave primária. Elmazin e Navati definem, para cada tipo de entidade fraca, que são os retângulos com bordas duplas no esquema de entidade-relacionamento, com o tipo de entidade proprietária E, cria uma relação R que inclua todos os atributos simples, que são as elipses com bordas simples, ou componentes simples dos atributos compostos de F como atributos de R. Além disso,
Inclua como atributos de chave estrangeira de R os atributos de chave primária da relação que corresponde ao tipo de entidade proprietária. A chave primária de R é a combinação da chave primária dos proprietários e a chave parcial do tipo de entidade fraca F. É importante frisar que você não deve inserir atributos multivalorados, aqueles que são elipses com bordas duplas, nem atributos derivados, que são as elipses com bordas tracejadas. As chaves estrangeiras devem receber o sufixo CE. No nosso DER de exemplo, temos somente dependente como entidade fraca. Então, veja que NSS é adicionado como chave estrangeira, afinal foi criado na relação empregado, e juntamente com o nome forma a chave primária da relação dependente. Ilmazin e Navati definem que para cada tipo de relacionamento binário 1 para 1, no esquema entidade-relacionamento, identifique as relações S e T que correspondem aos tipos de entidade participantes em R. Escolha uma das relações, digamos S, e inclua como chave estrangeira de S a chave primária de T. É melhor escolher um tipo de entidade com participação total em R, que são as que têm linhas duplas entre a entidade e o relacionamento, no papel de S. Inclua todos os atributos simples ou componentes simples dos atributos compostos do tipo de relacionamento 1 para 1 como atributos de S. Lembre-se, não insira atributos multivalorados nem atributos derivados. As chaves estrangeiras devem receber o sufixo CE. No nosso DER de exemplo, temos apenas um relacionamento com cardinalidade 1 para 1, no caso gerencia, que tem como tipos de entidade participantes empregado à esquerda e departamento à direita. Escolhemos departamento como S porque tem participação total no relacionamento. Consequentemente, empregado será T. Veja, NSS é adicionado como chave estrangeira, afinal foi criado na relação empregado. Adicionamos também a data de início que estava anexada no relacionamento gerencia. Não mexa na chave primária da relação S. A chave primária dela foi definida no passo 1 e não deve ser modificada. Ilmazin e Navati definem que para cada tipo de relacionamento binário regular 1 para N, identifique a relação S que representa o tipo de entidade participante do lado N do tipo de relacionamento. Inclua como chave estrangeira de S a chave primária da relação T, que representa o outro tipo de entidade participante em R. Fazemos isso porque cada instância da entidade do lado N está relacionada a no máximo uma instância de entidade do lado 1 do tipo de relacionamento. Inclua quaisquer atributos simples ou componentes simples dos atributos compostos do tipo de relacionamento 1 para N como atributos de S. Não mexa na chave primária da relação S. A chave primária dela foi definida no passo 1 e não deve ser modificada. As chaves estrangeiras devem receber o sufixo CE. Em nosso DER de exemplo, temos 3 relacionamentos com cardinalidade 1 para N. O primeiro é supervisiona, que é um autorrelacionamento, pois apenas empregado participa dele. Portanto, empregado é S, mas também será T. O segundo relacionamento é trabalha para, do qual participam empregado do lado esquerdo e departamento do lado direito. Como o departamento está do lado 1, ele será T, enquanto empregado será S. E o terceiro relacionamento que temos é controla, que tem como departamento na parte superior e projeto na parte inferior. Neste caso, como o departamento está do lado 1, ele será T e projeto será S porque está do lado N. Veja, NSS do supervisor e número do departamento são adicionados como chave estrangeira na relação empregado. Pode parecer estranho, mas empregado
Sim, tem a chave estrangeira dela mesma, pois o supervisor também é um empregado. Já o projeto foi adicionado o número do departamento como chave estrangeira para indicar a qual departamento aquele projeto pertence. Não mexa nas chaves primárias das relações, elas foram definidas no passo 1 e não devem ser modificadas. Para cada tipo de relacionamento binário muitos para muitos, crie uma nova relação S para representar R. Inclua como atributos de chave estrangeira em S as chaves primárias das relações que representam o tipo de entidade participante. Sua combinação formará a chave primária de S. Inclua também quaisquer atributos simples do tipo de relacionamento muitos para muitos, ou componentes simples dos atributos compostos como atributos de S. Em nosso DER de exemplo, temos apenas um relacionamento binário M para N, ou muitos para muitos, que é trabalha em, que tem como participantes empregado à esquerda e projeto à direita. Veja, o NSS do empregado e o número do projeto foram adicionados como chaves estrangeiras em trabalha em, e neste caso também formam juntas a chave primária da relação. Além dela, foi adicionado o atributo horas que estava anexado ao relacionamento. Eu sei que a chave primária é composta e que há empresas que não aceitam chaves compostas. Farei um vídeo específico sobre como resolver isso. Posso adiantar que a única solução é mudar o projeto. Então, se o projeto é um relacionamento M para N, a relação obrigatoriamente terá uma chave primária composta, já que não existem chaves primárias em relacionamentos. Como já abordamos no vídeo, nunca faça isso, que deixo o link na descrição do vídeo. Lembre-se de não adicionar atributos multivalorados nem atributos derivados. Para cada atributo multivalorado A, que são as elipses com bordas duplas, crie uma nova relação R. Essa relação R incluirá um atributo correspondente a A, que é o atributo multivalorado, mais o atributo da chave primária, como uma chave estrangeira em R, da relação que representa o tipo de entidade ou o tipo de relacionamento que tem A como atributo multivalorado. A chave primária de R é a combinação de A e da chave estrangeira. Se o atributo multivalorado for composto, incluímos seus atributos simples, como são as elipses de borda simples. Em nosso DER de exemplo, temos apenas um tipo de entidade com atributos multivalorados, que é departamento e localização. Veja que a regra proposta por Elmazin e Navati diz que temos que criar uma relação para cada atributo multivalorado, o que significa que, se um tipo de entidade tiver 3 atributos multivalorados, criaremos 3 novas relações, uma para cada um deles. Um erro comum em situações assim é a tentação de economizar e criar apenas uma relação com os 3 atributos multivalorados. Bom, acontece que tal relação vai de encontro à quarta forma normal, portanto, deverá ser dividida em 3 relações. Abordaremos esse exemplo em um vídeo futuro sobre normalização. Nesse passo, criamos uma nova relação para cada atributo multivalorado. Eu costumo dar a essa relação um nome que seja a conjunção do atributo multivalorado e do tipo de entidade em questão. No exemplo, a relação recebeu o nome localização departamento. Ela recebe a chave primária de departamento, que é num departamento, com chave estrangeira, além do próprio atributo multivalorado localização. A combinação dos 2 atributos forma a chave primária da relação. Sim, voltamos ao caso de uma relação com chave primária composta. Abordaremos isso em um vídeo específico, mas nesse caso, quando se utiliza atributos multivalorados, a relação derivada dele sempre terá a chave primária composta. Para evitar isso, é preciso modificar o projeto, o DER em questão.
Relacionamentos enários são todos aqueles que têm 3 ou 4 tipos de entidade, respectivamente ternários e quaternários. E o Mazin e Navati definem que para cada tipo de relacionamento enário R, em que n seja maior que 2, cria uma nova relação S para representar R. Inclua como atributos de chave estrangeira em S as chaves primárias das relações que representam os tipos de entidade participantes. Inclua também quaisquer atributos simples do tipo de relacionamento enário ou componentes simples de atributos compostos, como atributos de S. A chave primária de S é uma combinação de todas as chaves estrangeiras que referenciam as relações representando os tipos de entidade participantes. Em nosso DER de exemplo, temos apenas um tipo de relacionamento enário, no caso, um relacionamento ternário, pois dele participam 3 tipos de entidade, que são projeto, peça e fornecedor. Observe que neste passo criamos uma nova relação que representa o relacionamento fornece. De forma muito semelhante ao passo 5, adicionamos as chaves primárias das relações que representam os tipos de entidade que participam de fornece, que são projeto, peça e fornecedor. Além delas, adicionamos o atributo do próprio relacionamento, que é a quantidade. A chave primária de fornece é a combinação de todas as chaves estrangeiras em questão. Mais uma vez temos uma relação com chave primária composta, e como já sabemos, é necessário modificar o projeto para evitar que isso aconteça. Depois de concluirmos os 7 passos do mapeamento, é hora de gerar o esquema de relações do banco de dados. É ele que será utilizado para criar as tabelas no SGBD escolhido. É importante que você obtenha a versão mais completa de cada relação das que foram mapeadas. Este é o esquema de relações que será usado para criar as tabelas no SGBD escolhido. Temos as seguintes relações: empregado, projeto, dependente, departamento, peça, fornecedor, trabalha em, localização, departamento e fornece. É importante que fique claro para você que o projeto lógico, ou seja, o esquema de relações do banco de dados, tenha apenas as relações e atributos previstos no DER, de forma que ele não pode ter nem menos nem mais. É por este motivo que não podemos acrescentar atributos de chave estrangeira aos tipos de entidade do DER, nem colocar atributos de chave primária nos relacionamentos. Caso contrário, erros de chave primária e inconsistências seriam gerados no esquema final de relações. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de curtir e compartilhar, e não deixe de se inscrever. Nos vemos na próxima. Até mais!